muitos contribuintes que estão com passivo tributário passível e às vezes até tem uma vantagem em relação à transação excepcional, ficam na dúvida entre, será que eu faço adesão agora à transação excepcional ou se eu aguardo depois um refis, porque o que a gente tem de projeto de lei do refis em algumas situações acaba sendo mais vantajoso, nem em todas as situações, por isso que é importante a gente fazer a simulação e comparar. Mas caso o cliente faça adesão à transação, vamos pensar a transação excepcional, na hipótese de vir um posterior refis, ele poderia migrar para esse posterior refis caso fosse mais vantajoso a ele, né? Fomos agraciados com a feliz notícia de que efetivamente o prazo de adesão à transação foi prorrogado e é por isso que estamos aqui, porque saiu a portaria 11.496, foi isso, né? Foi publicado no dia 2 de setembro e repercutiu um pouco mais aí na imprensa na sexta-feira, né? Então vamos aproveitar a live de atualidade segunda-feira para trazer essa temática, né? E o que muda agora em relação ao que tínhamos antes. Então, vamos falar sobre isso. Eu vou passar a palavra para... Não sei se a Tu quer começar falando, Tu abordando um pouquinho sobre o que tínhamos até então, o que foi prorrogado, se mudou alguma coisa, quais as oportunidades que há, tanto para os clientes com dívidas tributárias federais, como para os tributaristas aí que queiram auxiliá-los. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Depois dos nossos probleminhas técnicos, como conseguimos? Bom, seguinte, essa portaria... a gente já esperava por isso, na verdade, né? Tanto eu, quanto a Amanda, quanto a Letícia, a gente acabou até comentando sobre isso lá na imersão, né? Que com a questão do programa, né? Da proposta de lei que traria o refis parado, né? Na Câmara por conta de outras votações, a gente já imaginava que essa prorrogação iria acontecer, né? E, de fato, ocorreu, né? Então, o que era a questão aí, né? Uma das principais transações, que era a transação excepcional, que estava aberta, né, para essa adesão até dia 26, e o prazo, né, aí para pagamento da primeira parcela até o dia 30 desse mês, foi prorrogado. Então, todos os débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, aqueles que saem da Receita Federal e vão para a Procuradoria, né, e tem a inscrição de fato feita ali na dívida ativa, e os débitos de fundo de garantia, que foi uma das modalidades que a gente também comentou lá na nossa imersão, foram prorrogados para adesão até 30 de novembro, tá? Então, a gente tinha esse prazo de 30 de novembro para débitos de fundo de garantia, que foi a última transação que saiu. E agora, né, com essa prorrogação, eles prorrogaram também a adesão aí, principalmente para transação excepcional, que é a que traz as reduções de multa e juros, né, efetivamente, até o dia 30 de novembro também para os outros débitos federais, né, débitos tributários federais inscritos em dívida ativa, tá? Então, essa foi aí a grande questão que essa portaria trouxe, né? Então, que todo mundo ia estar saindo correndo para fazer esses dias, conseguimos um tempinho maior aí para gerir um pouquinho melhor esse passivo de quem tem ainda, né, os débitos inscritos e até então não tinha conseguido negociar, né? É importante negociar, aproveitar isso, porque como a gente também colocou lá na nossa imersão, a gente não faz nem ideia de quando é que o refis, né, essa proposta de refis vai sair, vai ser liberado, se vai, se não vai, né? Então, para quem tem débito hoje, e aí inclusive a parte do Simples Nacional continua dentro, né? Então, são todos os débitos em âmbito federal, né? Seja uma empresa de lucro presumido, lucro real, simples, que poderiam fazer aí essa adesão da mesma maneira que era antes, né? Até dia 30 de novembro. Então, é interessante, né? Aconselho, da mesma maneira como a gente aconselhava antes, já continua aconselhando a fazer essa adesão. Principalmente porque a gente não tem ideia, né? Do que vai ser daqui para frente. Mas, assim, o que eu queria salientar, né? Então, foi reaberto, né? Foi reaberto? Não, foi prorrogado o prazo. Prorrogado. Mas antes do vencimento foi prorrogado o prazo.
E agora, todos os débitos federais que sejam inscritos em dívida ativa da União até a data do dia 30 de novembro, podem, né, são passíveis, né, de serem transacionados com prazo de adesão à transação, finalizando aí no dia 29 de dezembro. Então, abre essa oportunidade entre 1º de outubro e 29 de dezembro de incluir em transação novos débitos inscritos em dívida ativa. Então, antes a gente tinha aqui os débitos inscritos em dívida ativa até o dia 31 de agosto, né, Amanda? Isso, 31 de agosto. Então, até tivemos ali no começo de setembro novas inscrições, mas que já não entravam ali na possibilidade, né? A não ser para os outros programas, tem o PERSE ali, que está o programa de parcelamento especial para setor de eventos. Esse está ativo normalmente, nada mudou, né? Então, era o único que a gente estava conseguindo, enfim, calcular ali com os descontos após o dia 31/8. Agora não, agora teremos as duas possibilidades concomitantes, né? Para quem é do setor de evento, ainda tem o PERSE até o dia 26 de novembro, e para quem não é do setor de eventos, continua agora o prazo do dia 1º de outubro até o dia 29 de dezembro para fazer a adesão às transações, todas as transações vigentes ali, né? A portaria elencou todos os outros programas que já estavam, né? Tanto a extraordinária, a transação extraordinária, quanto a excepcional. Então, todas elas já foram abarcadas ali. Tá. E a gente já vai falar um pouquinho mais das vantagens, né? Qual que é a vantagem de se aderir à transação, para quem que se aplica, quando que é importante orientar o cliente, ou quando que o cliente que está nos vendo, a empresa que está nos vendo, verifica que essa é uma oportunidade, né, que vale a pena. Mas o que eu queria deixar bem claro, por que a Procuradoria tomou essa atitude de prorrogar o prazo nesse período, já que muitas empresas estavam, de fato, esperando um novo refis, um novo parcelamento especial. Justamente por conta de todas as notícias, dos rumores vindos direto do Congresso Nacional de que não vai sair um novo refis até que a reforma tributária seja aprovada. E já se falou que tem que pelo menos sair a reforma tributária do imposto de renda, e eventualmente tem que sair até a reforma tributária do PIS e da COFINS, que seria a criação da CBS. Então, de fato, a gente ficou sem uma data referencial de uma reabertura de um refis. Contudo, as empresas precisam regularizar, muitas precisam regularizar os seus débitos ainda nesse ano, principalmente aquelas empresas que estão no Simples Nacional e precisam manter a regularidade fiscal para continuar no Simples Nacional no ano que vem, e as outras empresas que também precisam de uma regularidade fiscal para poder participar de licitações, negociar com a administração pública, ou porque tem um perfil de clientes que sempre exige essa regularidade fiscal, ou precisam retomar suas atividades, enfim, por diversos motivos que fazem com que as empresas tenham essa necessidade de manter essa regularidade fiscal ou aderir a uma regularidade fiscal, caso ainda não tenham. Mas, Amanda, fala mais um pouquinho agora, acho que é importante, principalmente para, eventualmente, alguém esteja vendo, a gente não saiba, de fato, o que é a vantagem da transação, como que ocorre a transação, e se o cliente tem, ou a empresa tem agora uma dívida que não está na Procuradoria, né, está, às vezes, no âmbito da Receita Federal, se é possível, ainda assim, fazer, se há tempo hábil para que essa dívida saia da Receita e vá para a Procuradoria, se é vantajoso fazer isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, agora nós temos algumas possibilidades de transação, né, excepcional e extraordinária. A excepcional é aquela que concede, além de um prazo mais elastecido, os descontos ali sobre os juros, multas e encargos legais. Então, varia muito, claro. Os encargos legais, deixa claro o que seriam esses encargos legais. São os honorários da Procuradoria. Então, o que acontece? Quando o teu débito está ainda na Receita Federal, ele tem uma multa, a multa de 20% ali pelo inadimplemento no mês, e tem os juros que vão correndo ali conforme o tempo vai passando. Então, esses vão acontecer, independente do teu débito estar inscrito em dívida ativa ou não. Agora, quando ele sai do âmbito da Receita e passa para a Procuradoria, são acrescidos ali de imediato os honorários de 10%. Então, esses são os encargos legais. Se o teu processo, além de estar inscrito em dívida ativa, ele está passando para a execução fiscal, ele está em judiciário já, aí ele sobe mais 10%. Então, ao invés da Procuradoria receber o honorário de 10%,
recebe 20. Então, por isso que a gente tem esses encargos legais dependendo do status que está o processo da dívida ativa, ou somente aguardando uma cobrança, ou já foi para o judicial. Então, todos esses encargos, essa multa, esses juros, eles podem ser abarcados por descontos. Então, ele vai até ali, ele tem, na verdade, são descontos progressivos de acordo com a categoria que a empresa estará enquadrada para a Receita Federal. Quanto maior o impacto que essa empresa sofreu com a pandemia, né, que essas transações têm como fundamento restabelecer aquele status da empresa antes da pandemia, auxiliar ali no caixa da empresa, enfim. Realmente abarcar essas empresas que sofreram com a pandemia. Então, quanto mais a empresa sofreu, diminuiu o faturamento, demitiu funcionários, contraiu dívidas, passivo, né? Uma coisa importante até para a gente falar é que em relação aos tratamentos que nós temos que fazer dentro do Regularize, ali, que é o sisteminha que a gente usa para poder prever isso, né? Para poder preencher os formulários, indicar ali, trazer essa informação da empresa para o fisco, ele nos dá ali qual que é a categoria que a empresa está, tem um pontinho adicional ali, acho que a Tuane deve ter percebido. Aumentou ali um campinho que a gente precisa preencher antes, não tínhamos o patrimônio líquido, agora temos que preencher também o patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido? Além do capital social ali, né, que a empresa tem, são os lucros ou prejuízos acumulados. Então, se o patrimônio líquido está negativo, ou seja, a empresa está acumulando prejuízo, isso também vai contar ali para o nosso enquadramento dessa empresa. Se ela está numa categoria que foi mais atingida, que sofreu mais com a pandemia, tem prejuízo, demitiu, enfim, tudo isso, ela vai conseguir um desconto bom, que pode chegar ali até 100%. Dependendo da empresa. Dependendo da empresa. Então, tudo isso soma nessa análise da Procuradoria. A gente vai acrescer esse patrimônio líquido, que é uma coisa que o pessoal estava pedindo, tinha ali antes para preenchimento ali. Na verdade, informações contábeis são informações que o fisco tem anualmente para as empresas do real e do presumido, mas isso fica defasado, digamos assim. Como a gente encaminha a ECF ali, a ECD, no mês de junho, esse ano foi o mês de setembro, do ano subsequente, a gente acabou de ver a informação do ano de 2020. 2021, que também teve pandemia, ainda está correndo, as empresas ainda podem ter acumulado prejuízo nesse ano. Até a gente teve reunião com clientes semana passada que disse que 2020 foi ok para ele. O problema está sendo 2021. Então, isso pode acontecer. Tem empresa que sofreu mais em 2020, tem empresa que está sentindo o prejuízo agora em 2021, enfim, depois que as programações aconteceram em 2020. 2021 podem receber um tratamento que seja vantajoso para adesão à transação. E tudo isso é importante para a gente comprovar justamente isso, que ela sofreu com a pandemia e que ela pode chegar naquelas categorias de desconto ali que vão até 100% de todos esses encargos ali, juros e multa, dependendo do enquadramento dela, né? A gente teve uma situação de um cliente nosso, que ele é lucro real, a indústria é lucro real, e que logo que começou a pandemia, ele não chegou a demitir, só suspendeu os contratos de trabalho, porque quis manter ali. O faturamento dele deu uma caída, porque ele atende montadora, né? Montadora de veículos, e daí acabou que com a pandemia caiu mesmo. E ali para o fim do ano de 2020, ele começou a ter um acréscimo de faturamento. Contudo, ele tem prejuízo fiscal acumulado há anos. Em cenários assim, eu estou falando porque é uma situação veio assim, mas eu não reduzi faturamento, então quer dizer que eu não vou ter vantagem. Como que vocês poderiam falar nessas situações? Lê, a última parte do seu áudio cortou para mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Acho que é a minha que deve estar picotando. Eu estou me ouvindo, assim, tá? Uns picotinhos. Mas, então, nessa situação, o primeiro entendimento do cliente eu não tive redução de faturamento. Eu mantive, teve uma queda no início da pandemia. No final, ali para outubro, teve uma retomada de faturamento, aumentou o meu faturamento, contudo, eu estou acumulando prejuízo fiscal. Vale a pena, pelo menos, simular a transação? Acha que teria uma vantagem em fazer transação nessas situações em que não há efetivamente uma redução drástica de faturamento? Teve uma redução não tão drástica, mas a empresa acumula prejuízo fiscal.
principalmente agora, né, pelo que a Amanda mencionou, que hoje essa questão do prejuízo fiscal é um dos requisitos que a gente tem ali para preencher, né, e que a Procuradoria de fato vai levar em consideração para poder fazer essa classificação. Eu acho que vale sempre a pena você fazer uma simulação, né? Porque para você ter uma ideia também, né, do que a Procuradoria vai te oferecer. E lembrando que, como a gente também mencionou lá na imersão, a gente também pode, né, discutir essa classificação da Procuradoria ali dentro do próprio Regularize através de requerimento, né? Lógico, você não vai discutir simplesmente porque você não gostou, você vai fundamentar. E geralmente o pessoal fundamentava utilizando essa informação, né, do prejuízo fiscal, do patrimônio líquido. Olha, eu não tive uma diminuição tão grande no meu faturamento mensal, mas eu já estou com problemas, né? Eu já tenho aí um patrimônio líquido um pouco mais prejudicado, né? E agora, esse ano, porque eles estão utilizando como parâmetro 2019, que não era um ano pandêmico, 2020, e agora entra 2021 também, né? Antes também entrava, mas agora você tem um histórico maior, porque a gente está em setembro, né? Quase em outubro. Então, junto com essa questão do patrimônio líquido, eu acho que sempre é válido você fazer a simulação e aí sim, se você tiver um enquadramento que não foi tão vantajoso para o cliente, você usar esse outro artifício de fato ali questionar com base até nesse argumento mesmo do prejuízo fiscal. Eu acho que sempre é válido, né, a gente poder mostrar para a empresa todas as possibilidades que ela tem e que é uma ferramenta que deveria ser utilizada sim para fazer gestão de passivo tributário, uma das melhores que a gente tem hoje, né? Pelo menos na minha opinião. Alguma redução você vai ter, né? Que vamos dizer que é melhor do que nada, né? Mas é algo que é discutível, né? Então, se você tiver argumentação... Até em relação à redução, a gente tem visto na prática, e a gente está com um caso bem interessante, analisando, a Amanda pode comentar um pouquinho mais, em que a gente viu uma redução bem expressiva para o cliente, agora possibilitando, né, Amanda, a entrada de novas dívidas na transação, vai melhorar ainda mais a situação para ele. Acho que é legal falar nesse caso, citar esse caso específico, que é uma empresa do Simples Nacional, em que a gente começou a fazer um trabalho de recuperação de tributos para eles. Então, a gente fez um levantamento de crédito, né, de crédito do PIS/COFINS monofásico, enfim, é um cliente do ramo de restaurante, em que ele tinha direito à restituição do PIS e COFINS, porque estava recolhendo em dobro, né, e aí, só que ele tinha dívida, e aí a gente não conseguiria, por conta dessas dívidas, viabilizar a recuperação dele. E aí a gente está trabalhando, a Amanda, inclusive, está conduzindo esse trabalho, acho que é bem legal comentar, porque mostra a importância da gente poder até unir as ferramentas, né? Unir a recuperação. Trocou o produto, né? Primeiro faço a gestão para depois fazer a recuperação. Isso é bem legal. Exatamente. E nesse caso desse cliente, por ser do Simples, ele já tinha um histórico anterior, né? Ele aderiu ao PERT na época do Simples Nacional, perdeu o parcelamento, foi inadimplente, houve a rescisão de ofício do parcelamento dele. Esse PERT já era um reparcelamento, ele desistiu de um parcelamento anterior para aderir ao PERT. Então, tudo isso trouxe um histórico, como empresa do Simples. Se ele fosse fazer um parcelamento na esfera da Receita Federal, ele teria que pagar uma entrada de 20% desse total. Então, somando isso ao fato de que a gente tá tentando uma restituição, né? Ainda não tivemos ali a restituição, estamos em processo de gestão do passivo, mas conseguimos inscrever ali 184 mil, era o débito que nós conseguimos inscrever, que seria o valor que ele teria que parcelar, né? Que fazer o parcelamento do Simples Direto, 184 mil e pouquinho. Conseguimos essa inscrição, conseguimos um desconto que chegou a 80 mil reais, um desconto de quase 80 mil reais, né? Se a gente tirar ali o acréscimo, né, de 10% que nós conseguimos ali, chegamos num proveito econômico efetivo de 63 mil reais nesse total. Então, só em relação à dívida que nós inscrevemos, em relação ao que já estava inscrito antes, somando esse desconto, é algo bem maior. Então, temos outras empresas desse mesmo cliente que estamos com o mesmo processo. Engraçado a gente comentar, porque foram 3 processos, são os mesmos sócios no mesmo município, na mesma jurisdição da Receita Federal, 3 empresas diferentes, mas com históricos muito semelhantes. O primeiro processo nós conseguimos
protocolamos uma vez, já tivemos o encaminhamento dele para a dívida ativa, foi bem rápido, ali, questão de uma semana, a gente estava com o processo resolvido. Os outros 2 processos foram indeferidos. Então, nós protocolamos novamente, juntamos, nessa empresa XYZ, conseguimos. Então, desses 2 processos que nós protocolamos de novo, um saiu. E olha só, desses 2 que a gente protocolou de novo, um saiu e o outro não saiu, o outro foi indeferido de novo. Não tem critério algum, né? Não tem critério. Você mostra para eles que eles já te deram isso antes. Isso que a gente, nesse processo que foi protocolado novamente, nós comprovamos, tal empresa do mesmo sócio, da mesma jurisdição, que tinha o mesmo histórico, mesmos débitos, tal, tudo novamente, indeferido. E estranho, porque agora a gente vai tentar uma terceira vez protocolar esse processo, claro, agora temos mais prazo, estamos mais tranquilos, ainda bem, mas é algo assim para realmente relatar que não existe uma máxima, assim, é realmente contar com a colaboração da Receita, com as pessoas que estão atendendo, então cada servidor vai ter um entendimento, eles são totalmente vinculados ali à norma, então tem alguns servidores que eles entendem, claro, tá totalmente dentro da função deles, né, ser vinculado à norma, mas tem situações onde o que o contribuinte pede é algo que vai colaborar com todo mundo, né, um contribuinte que ele quer pagar, ele quer inscrever o débito em dívida ativa para entrar num programa de regularização. Sim. Então, é algo que beneficia toda a cadeia. O contribuinte, a Receita, a Procuradoria, todo mundo vai atingir as metas de arrecadação e tudo mais. Então, às vezes, é um pouco complicado, assim, trazer um norte. Até pensando lá na pergunta da Letícia, lá, se compensa, né, fazer uma simulação e pegando o seu gancho, Amanda. É legal aproveitar, né, quem tiver para aproveitar, que tem débitos ou que queira fazer esse processo de, olha, eu tenho débitos na Receita e eu gostaria de fazer a transação, então eu vou fazer com vocês esse requerimento para pedir a inscrição antecipada, principalmente de quem é simples, que nesse momento está recebendo os atos declaratórios executivos, né, com os débitos que podem te excluir do Simples no próximo exercício. Então, essa prorrogação também foi por isso, né? Já que não veio o refis e a gente está ali, né, mandando um monte de dívida para o pessoal pagar, é um jeito do pessoal do Simples aí fazer uma adesão, fazer uma regularização e continuar no Simples para o próximo ano, né? Bem importante esse ponto, inclusive. E, meninas, acho que uma dúvida bem comum que tem surgido, eu acho que é legal a gente falar sobre isso também. Muitas empresas acreditam que esse trabalho, né, fazer essas análises, as simulações, que via de regra a contabilidade resolve. Mas a gente tem visto na prática que muitas contabilidades têm dificuldades em resolver essa situação para o cliente. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho da diferença entre o trabalho do tributarista na gestão de passivo e o trabalho da contabilidade, né? Que situações a contabilidade consegue auxiliar realmente a empresa, o seu cliente, em que situações que é necessário ir um pouquinho além, né? Ir realmente em busca de um serviço especializado, buscar um tributarista, alguém que tenha, né, todo esse conhecimento aí específico na gestão do passivo tributário. Então, acho que é interessante, eu quero ouvir as duas falar sobre isso. Eu vou fazer um comentário e aí eu passo minha palavra para a Amanda. Acho que tanto eu quanto a Amanda, a gente trabalhou no escritório de contabilidade, né? Então a gente sabe como que funciona. Eu acho que o grande ponto aí da sua pergunta, Lê, é o seguinte: a gente tem que pensar que o contador, ele pode fazer, ele é habilitado para fazer, ele tem, aliás, né, ele tem todas as suas informações ali, todas as informações da empresa, ele sabe que a empresa está devendo, né? Então, geralmente, ele sinaliza esses débitos, né? Até por conta do envio das obrigações acessórias mensais, né? Dependendo aí do regime de tributação, dá para saber até mensalmente que o cliente está devendo, né? E aí, ele vai te informando isso. E quando chega numa situação, por exemplo, essa do ADE, ele também vai te informar, olha, a Receita está te cobrando isso aqui e tudo mais. Ele tem como fazer. Só que nem sempre ele vai saber olhar para aquele débito e fazer algumas análises que nós, como tributaristas, fazemos, né? Que são os exemplos que nós demos lá na imersão. Às vezes a gente pode encontrar uma hipótese de prescrição, de decadência, alguma nulidade dentro daquela inscrição que a gente poderia discutir,
né? Então, tem muitas hipóteses aí que você precisa do olhar de um especialista em tributário, e não é desmerecendo de maneira alguma o trabalho do contador. Ele vai conseguir fazer o levantamento, e ele vai te passar quanto você deve, mesmo que ele quisesse fazer adesão à transação. Só que nem sempre ele sabe também qual é a melhor transação, qual é a diferença da transação extraordinária para a transação excepcional, né? O que eu vou aderir para o cliente? Então ele vai lá e adere o que dá para fazer, entendeu? E nem sempre ele consegue fazer essa análise, tanto da inscrição do débito, quanto da melhor modalidade para te inscrever, aquilo que realmente vai te trazer um benefício, né? Então é aí que entraria o nosso trabalho. Uhum. Gente, então, até entrando mais quero fazer um comentário mais em relação à parte operacional da contabilidade mesmo. O que acontece? Muitas vezes a contabilidade ela já está com aquele tempinho contado, digamos assim. A contabilidade trabalha com rotinas específicas. Então, quando você contrata um contador ou quando você é contador, o teu trabalho ele é de processar obrigações acessórias. Claro que você pode ser um contador consultor. Você pode agregar uma consultoria ao teu trabalho como essa que nós estamos conversando agora. A própria gestão do passivo pode ser uma consultoria agregada ao trabalho do contador. Mas não faz parte daquele honorário mensal. Que você calcula, por exemplo, o teu honorário mensal com base no tempo que você gasta. Geralmente os contadores fazem isso. Quanto tempo eu vou gastar? Para um cliente do Simples eu processo tal obrigação acessória. Para um cliente do Simples que emite nota fiscal eletrônica, que é um comércio, que é um prestador de serviço, eu tenho XYZ obrigações, além do PGDAS em si. Então, tudo isso vai refletir no tempo que você investe nesse cliente para você receber aquele honorário mensal. E, geralmente, esses trabalhos consultivos, eles não estão dentro de um honorário mensal de contabilidade. Não está dentro da rotina do que o contador faz. Claro, você pode oferecer isso como um plus, assim, eu trabalho também com consultoria. Mas é algo que não está na tua rotina, é algo à parte. Então, por exemplo, você vai despender um tempo que não estava no teu cronograma ali. Você vai despender, às vezes, horas do teu analista fiscal, horas do teu analista contábil, horas daquela pessoa que você disponibiliza para poder atender o teu cliente, e não são poucas horas. Nós trabalhamos muitas horas analisando. Às vezes, uma simples transação, ela exige toda uma análise de aquele débito é devido? Eu não posso rever de alguma forma aquele débito antes de transacionar? Eu tenho alguma outra possibilidade em relação a esse débito? Eu consigo aderir a uma transação ou o enquadramento dessa empresa para receber o desconto, eu concordo com ele, não concordo, eu não posso questionar isso, sabe? Então é todo um trabalho que a gente faz, uma análise que não é rápida e às vezes não está dentro da dinâmica de trabalho da contabilidade, não é nem por uma questão de às vezes tem muito contador que acaba nem tendo tempo de atualizar assim, em relação às novas demandas. Mas, às vezes, o contador se atualiza, mas ele não tem tempo de colocar em prática, porque aquela rotina dele de obrigação acessória é tão contadinha que se você parar para fazer esse trabalho a mais, sem cobrar do teu honorário para o teu cliente, você acaba tendo prejuízo em tempo. Se você colocar aquelas horas que você investiu versus o honorário mensal que você recebe, às vezes pode ser que não faça muito sentido. Então, são coisas que, assim, você pode ser um tributarista e contador, mas esse trabalho que a gente faz como tributarista é um trabalho totalmente consultivo, assim. Por exemplo, nessas empresas que a Letícia comentou que a gente está trabalhando, que nós gastamos até agora, investimos, 10 horas mais ou menos por cliente. Então, são 3 empresas do mesmo sócio que nós estamos atendendo. Então, no mínimo 30 horas só nesse processo todo. Peticionamento que foi deferido, 2 empresas não teve deferimento, enquanto isso outros débitos entravam, enfim, então a gente teve esse trabalho de dia após dia ir acompanhando. Então, durante isso, o cliente acabou criando novos débitos, acabou ficando inadimplente com novos períodos. Então, tudo isso refletiu muito no tempo de trabalho. Enquanto isso, mês a mês, você tem que atualizar a declaração de informação econômica do cliente. Então, começamos em julho, já estamos indo para outubro. Então, mês a mês, você tem que solicitar informações, analisar, ver o que mudou. Não é um trabalho tão simples assim. Quando a gente fez a imersão, a gente pegou muito nisso. Muita gente fala sobre a gestão de passivo como se fosse entrar no Regularize, dar 5 ou 6 cliques ali na transação e efetuar. O que muita gente faz, só que não é esse o trabalho analítico que a gente se propõe a fazer com a gestão, né? É bem diferente. Uma pergunta do Oswaldo, tinha 2 perguntas, na verdade, do Oswaldo, mas deixa eu ver se ele colocou aqui de novo.
ele estava falando para a gente comentar sobre as transações individuais e a possibilidade de solicitar judicialmente, né, a inclusão de um cliente que tenha dívida com a União abaixo dos 15 milhões, que é o limite, na verdade é o valor inicial, né, que a legislação, a portaria da PGFN permite, né, a inclusão em transação individual. Então, eu estava comentando com o pessoal na minha comunidade tributarista do futuro mais cedo, que algumas empresas estão optando, então elas fazem todas as simulações das transações por adesão que estão em aberto e verificam que nenhuma delas atende à necessidade da empresa ou apresenta alguma vantagem, né, na sua adesão. E alguns contribuintes estão optando por ingressar no Poder Judiciário, ingressar com pedidos que possibilitem a eles aderirem, a eles negociarem diretamente uma transação individual com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo tendo dívidas menores do que de 15 milhões de reais. Então, ainda a gente tem, embora a Justiça esteja recebendo um volume grande de pedidos dessa natureza, ainda não temos uma jurisprudência, ou seja, não temos um compilado de decisões favoráveis ao contribuinte, possibilitando que contribuintes com valores aí, de dívidas tributárias federais abaixo de 15 milhões possam aderir à transação individual. Qual que é a vantagem da transação individual em relação a essas outras transações que a gente está comentando? Essas outras transações são chamadas transações por adesão, em que todos os critérios para adesão já estão pré-determinados na legislação, ou seja, os percentuais de desconto, parcelamento mínimo, parcelamento máximo. E quando a gente fala de uma transação individual, aí é contribuinte sentando com a Procuradoria para negociar a melhor forma de gerir aquele passivo e de regularizar aquele passivo. Então, por isso que em algumas situações se faz vantajoso pelo menos uma tentativa de ingresso no Poder Judiciário para viabilizar essa transação, porque são os casos que realmente as outras espécies de transação, as transações por adesão, não atendem, né? Então, foi isso que eu acabei comentando ali. Eu não sei se a Tu já teve algum caso, assim, de cliente que tem optado em... Já me procuraram para fazer esse pedido judicial, mas aí a gente fez exatamente essa análise de risco que você comentou, né? O que eu tenho hoje, né, de decisão, né, é favorável para isso. E a gente também não achou, assim, é muito caso a caso, né? A gente não achou, de fato, aí uma jurisprudência onde a gente pudesse se apoiar, né, para dizer, olha, vou, por analogia, usar essa decisão. Então, o cliente acabou optando por não nem dar continuidade no pedido judicial, né? Aí tentou fazer as transações nas outras modalidades que estavam disponíveis, né? E tentar mudar, por exemplo, a classificação, igual a gente falou no Regularize, né? E foi tentando dessa maneira. A gente acabou nem ingressando em juízo, tá? Vimos, assim, no final das contas, fazendo uma análise de risco, que seria melhor, né, tentar aí extrajudicialmente mudar a classificação dele. Então, aí a gente é realmente uma análise caso a caso, mas eu acho assim, quando o contribuinte ele quer gerir e ele vê que nenhuma possibilidade de transação por adesão atende, ou seja, vantajosa, daí valeria a pena realmente fazer essa tentativa no Poder Judiciário, por quê? Porque embora a gente não tenha ainda uma jurisprudência favorável, a gente não tem jurisprudência em relação, temos poucas decisões. Alguém tem que fazer uma jurisprudência, né? Que seja a gente. Então, pois é. Tem uma pergunta interessante do Luiz Henrique aqui. Ele está perguntando assim, o que acontece? Muitos contribuintes que estão com passivo tributário passível e às vezes até tem uma vantagem em relação à transação excepcional, ficam na dúvida entre, será que eu faço adesão agora à transação excepcional ou se eu aguardo depois um refis, porque, né, o que a gente tem de projeto de lei do refis em algumas situações acaba sendo mais vantajoso, nem todas as situações, por isso que é importante a gente fazer a simulação e comparar. Mas caso o cliente faça adesão à transação, vamos pensar a transação excepcional, na hipótese de vir um posterior refis, ele poderia migrar para esse posterior refis caso fosse mais vantajoso a ele, né? Acho que isso é uma dúvida bem comum aí, se vocês quiserem comentar, e depois também comento um pouquinho. A gente tem 2 projetos, né? Tem o HELP para as empresas do Simples e tem a reabertura do PERT para as outras empresas.
nos 2 projetos tem ali a possibilidade de que débitos já parcelados entrem na negociação, com desistência prévia. Então, é o que a gente tem visto nos projetos anteriores também. A gente teve ali o período que o PRT, né, 2017, eu acho, foi instituído o PRT, depois foi criado o PERT. Então, o PERT também previu isso, né, para eu desistir do PRT e entrar no PERT. É uma coisa que vem acontecendo sempre, assim. Então, nos 2 projetos já temos, claro, a gente não sabe se vai ser a versão final que vai ser aprovada, esperamos que sim, né, é um histórico que a gente já tem, de muitos processos de parcelamento que aconteceram isso. E em relação à Refis, a gente não tem ainda essa data, né, de reabertura, nada nesse sentido. Nenhuma data específica, né? A gente tem muito cliente que procura. Teve um cliente específico que nos procurou esses últimos dias ali, falando, nossa, eu quero aderir o PERT novamente, né? Então, quando o pessoal vê Refis, não rola um outro brilho que não rola na transação, né? É verdade, é verdade. Parece que a gente fala transação, o pessoal, nossa, transação não, Refis quero, sabe? Mas é interessante desmistificar isso, porque olha só, o próprio projeto de reabertura do PET, ele só fala que você não pode ter 2 benefícios cumulados, mas você pode desistir de um e aderir a outro se o outro for mais vantajoso, como a Amanda comentou. Eu ia até comentar isso, porque a gente tem que pensar assim, né, é muito prematuro talvez pra gente falar agora assim, ai, olha, você vai poder, né, aderir agora à transação e depois quando sair o Refis ou sair o Help, você pode romper, né, ou você pode cancelar e passar os seus débitos para lá, porque a gente sabe como esses parcelamentos que têm redução, eles são abertos com legislação especial, então a gente sabe que cada PERT, cada Refis, apesar de seguir uma linha de raciocínio, cada um tem as suas particularidades. Então isso vai acabar saindo na própria legislação do Refis quando sair, né? Se a gente for tomar por base aí um passado, a maior parte dos Refis a gente até conseguia mesmo fazer isso. Olha, você tem lá um parcelamento, só que, por exemplo, era um parcelamento ordinário, um simplificado, e você quer romper para passar esse restante, esse valor, esse débito lá para dentro do programa do Refis, pode fazer. Né? E aí ele sempre colocava, às vezes, uma limitação de competência ou alguma outra limitação. Mas a gente precisa mesmo aguardar, né? A aprovação, de fato, dessa legislação e ver quais são aí os débitos que eles não vão considerar, né? Ou quais seriam as vedações para fazer parte da inclusão, né? Mas, se a gente for seguir a linha de raciocínio anterior, a gente não sabe se isso vai entrar para a transação, porque, como a Letícia mesmo falou, a transação tecnicamente traz um benefício econômico, né? Ela já está, né, te reduzindo valores, assim como o Refis reduziria. Então, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas se você for seguir a linha de raciocínio, né, até daria para os outros Refis traziam essa possibilidade. Aí precisa só ver se ser uma transação, né? Os 2 projetos prevêem isso, tá? Tanto do Help para empresas do Simples como a reabertura do PERT prevêem essa possibilidade de você abranger no parcelamentos que eram objeto de transação. A única coisa que eles falam é que você não pode acumular 2 benefícios. Então, se mantiver esse projeto... Ou você fica no Refis. Isso, então mantendo os projetos que estão hoje tramitando no Congresso, a gente conseguiria fazer essa migração, sim, da transação ou para a reabertura do PET ou para o HELP, no caso das empresas do Sim. E 2 coisas assim que são importantes de comentar assim de caso prático, né? A primeira delas é sobre a questão desses benefícios, né? Quando nós entramos numa transação para chegar naquela capacidade da empresa que a gente comentou para ganhar o desconto, uma das questões que são cruzadas automaticamente são os benefícios. Então, quanto mais a empresa já tem de desconto em outros parcelamentos, menor vai ser a capacidade dela, porque a PGFN vai entender que assim, essa já é uma empresa beneficiada. Ela já recebeu um incentivo com desconto ou com algum outro parcelamento mais benéfico, com alguma outra transação mais benéfica. E até, assim, acho que recentemente, umas 2 semanas atrás, eu conversei com uma procuradora da PGFN Minas Gerais, para nós seguirmos nesse projeto de gestão de passivo de um cliente nosso, e ela nos comentou que o sistema da PGFN, o Regularize, demora em torno de 30 dias, demora a virada do mês, para poder entender aquela desistência, se você desistir de um parcelamento, de uma transação com benefícios, né, com desconto, e demora em torno dessa virada de mês, 30 dias ali em média,
para entender que aquele desconto você não tem mais e poder diminuir isso da tua capacidade. Então, muita gente faz assim, eu aderi a uma transação, agora vou aderir a outra no previdenciário, por exemplo, ou vou aderir a outro tipo de transação. Quando você você já aderiu a uma transação com desconto máximo, digamos assim, que você chegou numa categoria máxima para desconto. Na próxima, pode ser que você não chegue na mesma categoria, que ele vai entender que você já foi beneficiado e você ganha um desconto menor. Então, tem esse lapso temporal que a gente precisa respeitar caso a gente venha desistir. É uma coisa que o sistema não deixa claro, né? Uma coisa que não está em legislação, é uma questão procedimental, uma questão sistemática. E já aconteceu comigo, né? Eu aderi a uma transação, ganhei categoria D, a empresa estava ali. Quando eu fui aderir à próxima transação, categoria B, o desconto que eu tinha previsto, prometido com o cliente, foi lá embaixo. Eu pensei, gente do céu, lascou. E só depois eu fui entender que o que estava ali impactando nisso era aquele outro desconto que ele já tinha. Em que eu teria que ter esperado, mas eu não tinha tempo. Então, acabou indo com desconto menor mesmo. Foi o que a gente conseguiu fazer. Se eu tivesse já esse conhecimento sistemático, eu não teria prometido algo maior do que o cliente conseguiu, né? Acabou ficando complicado, mas hoje a gente já consegue passar essa informação, já consegue entender melhor como é que o sistema se comporta. Legal. Outra coisa... E outra coisa sobre a questão do parcelamento ordinário. Um caso prático que a gente teve foi uma empresa que eu atendi, que tinha parcelamento ordinário na receita, a gente pediu a desistência do parcelamento, que tem alguns parcelamentos ordinários simplificados, né? Que a gente não consegue simplesmente entrar no sistema e desistir. Não tem um botão desistir. Eu tenho que solicitar a desistência para a Receita, geralmente via processo administrativo. E eu solicitei, falei, quero desistir, quero que volte para disponibilidade, vou solicitar a inscrição em dívida ativa e tudo mais. A Receita negou a desistência do parcelamento, tá? Dizendo que não tem base legal naquela lei 10.522, se não me engano, do parcelamento simplificado, negou. Então, também é uma questão assim, você aderiu ao parcelamento, se ele não tem a possibilidade no sistema, a gente vai ter que brigar até em judiciário. Teve situações que a empresa não deferiu, assim, mas, gente, tem outros parcelamentos baseados na mesma lei, que simplesmente na Receita eu tenho uma opção dentro do sistema que eu consigo clicar lá e pedir desistir. Tem uns que não tem, a Receita diz que não está no embasamento legal. Então, tudo isso, com essas questões sistemáticas, gera um pouco de insegurança quando a gente vai realizar na prática, né, a gestão do passivo. Por isso que às vezes, realmente, se a gente for tratar, às vezes, com um profissional que não tenha todo esse conhecimento, acaba que ele também fica limitado na orientação para a empresa, né, de ver todas essas possibilidades. Inclusive, às vezes, vale até a pena, se uma empresa ela quer optar por um parcelamento ordinário ou simplificado, tendo em vista que a gente tem a transação, às vezes, com hipóteses mais vantajosas para o cliente, às vezes vale a pena mandar a dívida para a procuradoria para poder fazer a transação do que simplesmente manter no âmbito da Receita e fazer o parcelamento ordinário ou simplificado. Então, todas as situações exigem análise caso a caso, exigem simulações, né? Porque às vezes não tem assim uma resposta preto no branco, né? Olha, no teu caso, a gente precisa simular, precisa levantar as possibilidades daí com o cliente para ele poder verificar o que faz mais sentido para ele, né? E a gente assim conseguir fazer essa gestão do passivo. Meninas, eu acho que em relação às perguntas não tivemos mais nenhuma. Para a gente finalizar, pessoal, eu quero só deixar aqui, hoje, estou falando com as meninas, a gente está mantendo, para quem tiver interesse em aderir à nossa imersão da gestão administrativa de passivo tributário, a gente vai abrir mais uma sessão extra de tirar dúvidas para os alunos. Então, assim, se você não aderiu, não conseguiu adquirir a tempo, a nossa imersão está disponível para vocês, vale a pena vocês adquirirem. É realmente um valor muito simbólico, né, em relação a todo o conteúdo que a gente disponibiliza, todas as simulações, a gente ensina vocês mão na massa, né, como fazer todas as simulações, como entender quais são as situações que valem mais a pena para o cliente. E agora, em virtude da reabertura também, a gente vai disponibilizar para vocês uma sessão extra, né, de mentoria, tirar dúvidas aí para os alunos. Então, quem tiver interesse, pode fazer contato comigo no meu direct, ou fazer contato direto no direct do BPT Educação, ou no da Tuane, ali no Tributaria. Hoje a gente passa o link para vocês. Já tem muito conteúdo ali, a gente tem mais ou menos
mais de 10 horas de conteúdo para vocês, explicando toda essa, colocando, implementando assim, na prática mesmo, essa gestão administrativa do passivo tributário, tá? Então fica aí o convite para vocês, fiquem com nós três aí nessa imersão. Ela continua disponível, a gente vai deixar disponível por mais um tempo, principalmente agora com essa reabertura aqui com essa prorrogação, na verdade, do prazo de adesão à transação. E o segundo recado é que também agora a Amanda e a Tuane vão passar a fazer lives mais periódicas no perfil do BPT Educação. Sim. Então vão trazer, em princípio vai ser quinta-feira às 18 horas, né, meninas? A gente vai fazer um teste aí, vamos ver como que vai ser a audiência nesse horário da quinta-feira às 18 horas. Então coloquem na agenda de vocês, quinta-feira às 18 horas. Vamos trazer sempre um tema relacionado à gestão do passivo, ou recuperação de tributos, ou relacionado mais ao ICMS, né? Então, bem a prática do ICMS, questões bem do dia a dia operacional, aí, bem da mão na massa mesmo, questões bem atuais para vocês, principalmente para quem já está aí na área, já está atendendo o cliente. Vocês vão ter a oportunidade de, pelo menos uma vez na semana. A gente está estudando uma segunda vez na semana, mas vamos fazer o teste aí uma vez na semana, para trazer um conteúdo bom para vocês. Então, fiquem aqui sempre antenados no perfil do BPT Educação, que a gente vai divulgar esse cronograma, tá? Vamos ter aí lives semanais, não apenas com as meninas, mas também com os outros professores do BPT Educação. A gente está organizando também com o Daniel Silos na parte de prospecção de clientes, a parte mais comercial, com o Joeloy numa parte mais relacionada ao planejamento tributário mesmo. Então, a gente vai intensificar aí as lives no perfil do BPT Educação. E o meu perfil seguimos também com lives aí para o pessoal que está ingressando na carreira, tirando dúvidas, assim, mais essa questão de início de jornada mesmo. E volta e meia eu vou estar lá também toda segunda-feira às 17 horas pelo perfil do BPT Educação, trazendo um tema atual, jamais mão na massa para quem está na área. E a nossa comunidade, que continua a todo vapor, então a nossa comunidade tributarista do futuro, para quem precisa da nossa orientação no dia a dia, né? Precisa ali, tá com aquele caso do cliente, não tem com quem compartilhar, precisa tirar uma dúvida, precisa trocar uma ideia. A nossa comunidade serve para isso. E, claro, além de todo o conteúdo, todas as aulas, os cursos que a gente dá lá dentro para quem já está na área, né? Assim como nós são tributaristas e querem cada vez mais ser profissionais brilhantes aí, né? Ser verdadeiros diamantes para os seus clientes. Meninas, obrigada, então. Foi muito bom compartilhar. Deixa eu ver se temos aqui. Achei que tivesse mais uma perguntinha, mas não temos. Então, até quinta-feira, né, gente? Quinta-feira. A gente vai começar na outra semana, tá? A gente não vai começar essa semana, a gente vai divulgar o calendário. Vamos começar na quinta-feira, dia 7 de outubro, aí, a primeira live com as meninas. A gente vai divulgar mais pra frente o conteúdo dessa live. E coloquem na agenda, agora vocês têm encontros. Além das segundas-feiras, às 17 horas, também às quintas-feiras, às 18 horas, no perfil do BPT. Tá bom? Meninas, beijo, excelente semana para todos que estão com a gente. Beijos e vamos que vamos. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.